Olá a todos que acompanham o canal João Marcelo. Eu fui procurado há alguns dias pelo Rony Vernet, que ficou sabendo lá dos boatos do Zé Gomes, da lenda urbana do Zé Gomes lá em Varginha, não é? História muito conhecida lá em Varginha, mas pouco conhecida fora da cidade. E a partir disso eu consultei o Birajara Rodrigues sobre essa história, essa lenda urbana do lendário Zé Gomes, né, lá de Varginha. O que vocês vão ver nesse vídeo é um áudio muito interessante, bastante explicativo do Birajara Rodrigues, né, esclarecendo essa questão pouco conhecida e pouco comentada do caso Varginha. Para quem não sabe, o Zé Gomes era uma figura muito conhecida lá em Varginha. Tinha muitas terras, muitas propriedades, muitos imóveis naquela região lá do bairro Jardim Andere e adjacências, né? Ele era dono das terras onde se deram os principais fatos do caso Varginha, né? O avistamento das meninas, as supostas capturas. E sempre correu vários boatos, histórias, lendas, né, de que o Zé Gomes tinha pacto com forças demoníacas, de que fazia determinados rituais místicos, esotéricos, e que a partir desses rituais teriam aparecido nas terras dele, não é? Criaturas demoníacas de olhos vermelhos, esbeltas e com protuberâncias na cabeça. Alguns anos depois, um outro místico esotérico, também praticante de determinados rituais, que era conhecido de um dos membros do grupo de ufologia do Birajara Rodrigues, também tomou conhecimento de que este místico fez determinados rituais nas terras dos Zé Gomes e, como consequência disso, teria se aberto um portal e criaturas demoníacas teriam entrado naquela região, aonde anos depois se sucederam todos os fatos aí conhecidos do caso Varginha. Então espero que vocês gostem do vídeo, que vai aclarar muito dessa questão muito interessante, mas pouco conhecida e divulgada do caso Varginha. É interessante notar que a gente pode fazer várias associações na ufologia e que muitas vezes existem referências anteriores, né, no contexto histórico, nas lendas, não é, na cultura, no folclore, envolvendo os casos famosos da ufologia. Então, nós podemos perceber que em ufologia a gente pode fazer uma série de associações de fatos isolados no tempo, no espaço, e que acabam por coincidir, segundo a nossa concepção, sobre diversos aspectos, né? Dizem que coincidência não existe, é claro que existem. Coincidir quer dizer acontecerem ao mesmo tempo. Mas, de repente, essas associações vão se desenvolvendo e essas coincidências podem parecer mais do que isso. Será que há algo a mais que não seja apenas a coincidência? Sempre existiu aqui em Varginha uma série de boatos, de lendas, de comentários em torno do dono, do proprietário, já falecido, daquele enorme terreno que faz a circunvizinhança com o lote em que as então garotinhas avistaram ou teriam avistado alguma coisa. É um pasto enorme que vai até dentro da cidade, passando para um bairro ali, numa rua, numa avenida muito íngreme, que depois chega na ponte, que chega naquele ginásio coberto, ali ao lado da famosa clínica em que ou para que teria sido levada a criatura, apesar de ter sido num sábado, e aí as coisas vão se controvertendo ou contradizendo. Muito bem, o dono desse terreno chamava-se Zé Gomes.
Zé Gomes era uma figura exótica, estranha, não se relacionava muito com quase ninguém. O boato que girava em torno desse Zé Gomes, proprietário daquele terreno onde tudo aconteceu aí na nossa história, é que ele tinha parte com o diabo. Por que tinha parte com o diabo? Segundo dezenas de anos, as pessoas em Varginha comentavam isso. Porque ele fazia, ou dizem que fazia, rituais de magia, chamada magia negra. E que ao praticar magia negra, ele acabava conseguindo contato com entidades feias, esquisitas, que as pessoas nem pensavam em extraterrestres ou de outro planeta, mas sim espécies de espíritos ruins, de demônios, enfim. Num belo dia, nós tínhamos no nosso grupo de ufologia e de parapsicologia em Varginha, que funcionava na Associação Médica, a figura de Málios de Figueiredo. Málios de Figueiredo era um engenheiro eletricista. E o Málios de Figueiredo, apesar disso, se interessava muito por todos esses assuntos e tinha contato com um sujeito que nada a ver com o Zé Gomes, mas esse sujeito, segundo consta aí da cidade, era bem mais moço que Zé Gomes, praticava também atos de magia, rituais diversos, era um esoterista que misturava uma série de linhas e de práticas de magia, enfim. E Málios de Figueiredo o conhecia muito. Quase todas as nossas reuniões que se davam uma vez por semana, nas sextas-feiras, na sede da Associação Médica, Málios contava uma proeza dele, rindo, etc., mas contava porque era muito interessante na prática esotérica e ritualística desse cidadão. Um belo dia, Málios chegou e nos contou o seguinte: olha, fulano de tal disse que hoje conseguiu o que ele sempre quis. Através de rituais que ele vinha insistindo há muito tempo com eles, ele conseguiu abrir uma espécie de portal, que hoje se fala em portal dimensional, né? Na época, certamente, ele não usou essa expressão, mas a expressão portal, sim. Ele abriu este portal e por eles passaram várias criaturas estranhas, que ele até se assustou com elas, que pareciam pequenos demônios, magros, que tinham chifres, não falou quantos, olhos vermelhos esbugalhados, pareciam humanos, mas não eram, e ele conseguiu fazer com que vários ou várias dessas criaturas passassem por esse portão, ou portal, né, melhor dizendo. Então Málios voltou naquela semana a conversar com ele, o sujeito estava apavorado, que tinha tentado desfazer a coisa e conseguido mais ou menos, mas descobriram a forma de abrir esse portal e ficaram com medo disso. Sob a insistência de Málios, onde é que ele havia praticado esse ritual, ele disse que procuraram dentro de uma cidade, uma região que tinha bastante árvore, bastante coisa, porque isso fazia parte da ritualística, e fez este ritual, ou teria feito, e conseguido a abertura desse portal, exatamente ali no terreno do José Gomes. Pouco antes de José Gomes morrer, o boato definitivo, né, agora eu estou já passando para o José Gomes de novo, que correu a cidade, ou pelo menos ali na região, era que ele havia conseguido, através de ritual de magia, uma espécie de criatura híbrida, ou de uma cria entre humano e bovino. Uma criatura que era uma mistura de humano e vaca, ou humano e boi. Olha só por onde eu estou passando. Quando o senhor Jaime Malsan, na época do caso Varginha, divulgou com mais ênfase o caso Sara Cuevas e o filminho que ela tenha feito de uma criatura dessas, lá de dentro da janela dela, do quarto, e filmado por alguns bons segundos uma criatura que passava à distância, pausando-se o vídeo, dava para desenhar o perfil exatamente da cabeça dessa criatura como se fosse algo semelhante a uma vaca, apesar de ser antropomórfica, cabeça, tronco e membros, mas que andava devagar, etc., um pouco encurvada, enfim. Olha que rolo que a gente pode fazer, olha só as coincidências, as associações que nós podemos fazer na ufologia e em casos semelhantes.